Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Igual um dos atributos do sábado. Era para que o ser humano parasse tudo e se lembrasse do Senhor. Um dos atributos, tem muitos outros. Mas era se lembrar de Deus. Senão eles não iam ter. Se não tivesse a regra, né? A lei do sábado. Ele não ia ter esse momento de consagrar, de adorar a Deus, né? De reverter a família, todos os ritos que envolvem o Shabá, né? Que é o sábado. Então, tudo isso trazia consciência. O grande problema hoje, gente, que a gente fica consciente do trabalho, do ministério, dos nossos problemas, das pessoas, até dos compromissos da igreja. Mas a gente perde a consciência de Deus, da lei de Deus, de quem é o Senhor Deus. É a mesma coisa. Por exemplo, qual é o grande aspecto de conexão? É você sempre se conscientizar da pessoa. Então, por exemplo, o marido, ele tem a esposa. Todo dia ele é casado, mora na mesma casa, tal, uma família, né, da parte de Deus. Ele chega, ele vê a esposa. Ele conversa com a esposa, se relaciona com a esposa, tem intimidade sexual com a esposa, né, do casamento. Então, isso gera conexão entre os dois. Gera alimenta a consciência. Se ele ficar muito tempo sem, vai perder a consciência. É normal. A consciência vai se desgastando com o tempo, vamos dizer dessa maneira. Então, tudo aquilo que você se dedica, você fica consciente. Então, você trabalha num setor, por exemplo. Você sabe onde estão todos os objetos. Às vezes as pessoas vêm e perguntam para você, cadê tal coisa? Aí você fala, tá em tal lugar. Você tem consciência total do ambiente. Agora, se você fica ali um mês sem trabalhar ali, quando você volta, você não sabe onde que está tal coisa, como que se usa tal ferramenta ou coisa parecida. Então, você perdeu a consciência. Então, você vai ter que se estabelecer como? Indo todo dia no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Então, a consciência de Deus não pode ser vaga em você. Ah, não, Deus existe, glória a Deus, é uma coisa superficial. Muitas vezes você mesmo, a gente mesmo enxerga a nossa superficialidade, vou falar essa palavra aí, né? Tipo assim, nós estamos rasos em Deus. Ah, glória a Deus. Se você faz uma análise você mesmo, você crê que o Senhor vai, ele é aquele que liberta você de todo pecado? Você crê que Deus vai suprir sua necessidade? Você chegar num ponto de não saber como, mas Deus vai suprir você? Você crê dessa maneira? Seja sincero consigo mesmo. Alguma coisa Deus vai fazer. O quê? Não sei, mas ele vai. Você tem certeza dentro de você? Ou é uma fé fingida? Ah, não, Deus faz tal. Amém, glória a Deus. Ah, aquela fé fingida. Ou você crê mesmo. Você que tem, às vezes, uma carência dentro de você. Você crê que Deus é o seu Pai, porque a Bíblia diz que todo aquele que recebe o Senhor, né, como Salvador, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. E a palavra filho tem dois aspectos: filho gerado e filho discípulo. E Deus é um pai completo, né? O Abba, pai dos pais, né? Gerou em Cristo Jesus e nos adotou, nos gerou e nós somos discípulos dele, quer nos ensinar. Então, você tem que entender isso, você não precisa usar a sua força. Por quê? É um dos maiores pecados usar a própria força. Porque o próprio Deus criava leis
para dar um tipo de solução para o israelita que tinha que usar a própria força. Você entendeu? Então, por exemplo, naquela época, o cara ele queria um novo casamento. Então não existia um poder para que ele amasse somente aquela mulher, desejasse sexualmente somente aquela mulher. Então por isso, e aí a mulher tinha a sua parte da punição da queda, por isso Deus permitia que o homem se casasse. Só que interessante, se você ver bem a lei, Deus nunca deixou para lá. Deus sempre tinha uma forma de apaziguar. Então, tipo assim, o homem ia querer casar de novo, tá? Só que Deus vai lá e cria uma lei, fala assim, ó, homem, vocês podem até casar com outra mulher, só que você não pode deixar de honrar a tua esposa naquilo que é o sustento dela e na intimidade sexual. Então o cara, ele podia até casar com outra, mas ele tinha que cuidar da primeira também. Então, senão seria uma transgressão da lei. Então você vê, a unção de Deus não podia aplacar, não podia atuar para aplacar o homem de querer outra mulher, né? Mesmo tendo a sua esposa, mas mesmo assim Deus criava uma lei para poder diminuir o dano daquela situação, que era até onde Deus podia agir. Por causa que Deus só pode agir na totalidade agora por meio de Cristo Jesus. Jesus, porque agora você entende melhor o que significa o véu se rasgou, comunhão com Deus, temos acesso ao novo e vivo caminho, tudo isso. Tudo isso. Então você vê, você não pode usar a sua força. Quando a palavra diz para você ter domínio próprio, lá em 1 Pedro vai dizer isso, lá em dos frutos do Espírito, né? Fala do domínio próprio. Dominar a si mesmo, mas não é dominar com a tua força. Entenda isso, abençoado de Deus. Às vezes, você tá lá, você se vê numa situação que você tem um sentimento, você mesmo enxerga que é um pecado, aí você tenta aplacar dentro de você. Não é usar a tua força. É como, por exemplo, desde a hora que eu cheguei aqui é para falar esse trecho que eu vou falar agora. Veio no meu coração. É a mesma coisa, você precisa fazer um furo na parede, tá? Para pendurar um quadro, para colocar um armário, furadeira. Aí você precisa fazer o furo. Você precisa fazer o furo. Aí sabe o que você faz? O cara, né, que usa a própria força, ele vai lá e começa a cascar com o dedo a parede. Né? Talvez ele vai cascar, né, com a unha, ele vai rodar um pouquinho o dedo para lá e para cá, assim, né? Até um dia ele conseguir fazer um furo do tamanho do parafuso, caber a bucha. Você vê que é um absurdo falar isso? Eu tô falando aqui, soa até engraçado, né? Seu cérebro não assimila. Onde já se viu, né? O cara pegar e ficar lá com a unha dele, com o dedo dele. Quando que vai fazer um buraco na parede? Né? Uma parede de tijolo com reboco e tinta, massa corrida. Como que vai fazer? Essa é a questão. O que você tem para fazer o furo? Você precisa fazer o furo. O que você tem? Tem um aparelho chamado furadeira. E eu tenho uma furadeira, tem as caseirinhas, tem as semi-industrial e tem uma industrial, né, profissional. Os watts, né? Tem uma de 200 watts, 300 watts, 600 watts, 1500, assim vai. Então, se eu tenho a melhor furadeira e não só a furadeira, tem uma broca, né? Você tem a broca. Aí você coloca a broca, ajeita ela de maneira correta, firma na parede, né? Reto, né? Não é igual eu fazia sempre, eu fazia torto, né? Mas de maneira reta. E só apertar o botão e guiar. Vai fazer o furo. Aí vai colocar lá o que você precisa. Fica fácil. Por isso que, por exemplo, você fala para uma pessoa: faz 2 furos aqui na parede para colocar, ó, fixar uma prateleira. Ninguém vê dificuldade nisso. Ah, é fácil. Ah, eu fiz esse furo aqui na parede. Nossa, que grande coisa. Por quê? Com a furadeira é fácil. Agora, se alguém fala para você, faz o furo com o seu dedo. Aí é impossível. Isso que significa usar a própria força. É você
furar com seu dedo. Por isso fica fácil quando você usa o poder de Deus de maneira correta. Porque é com a furadeira. Vocês entenderam agora essa perspectiva? Interessante. Você usa com a sua própria força. Então, essa aqui é a questão, esse que é o problema. Então, vou fazer um comparativo aqui. Você está diante do problema, diante do pecado, diante da circunstância, aí você tenta furar a parede com o seu dedo. Aí tem o outro lado, que é usar a força de Deus. Que é você sempre estar consciente de Deus, se alimentar de Deus, encher tua mente da palavra, encher sua mente, o seu espírito com a oração, você sempre jejuar para mortificar a si mesmo. Então, o que significa isso? Você furar com a furadeira. Amém? Então, pare de furar com o dedo, fura com a furadeira. Pare de lutar e falar assim, vem pecado, eu vou ganhar de você. Ah, esses pensamentos impuros que eu tenho, essas vontades que eu tenho dos vícios, né? Essas tentações, né? Meu, é só você pensar. Nem Jesus usou a própria força para vencer o diabo. E olha que Jesus não tinha o pecado, hein? Pensa comigo agora aí. Por exemplo, na perspectiva, Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. E aí, ele vai, é tentado pelo diabo. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus podia falar assim, sou filho de Deus mesmo, fora daqui. Aí Jesus fala o quê? A palavra, assim diz a palavra, está escrito. Isso é muito sério. Aí Jesus fala assim, está escrito. Esse que é a questão. Aí tá, aí você se compara, aí você fala assim, aquelas pregação, sabe? Fazer tudo como se fosse o Senhor Jesus, né? O que Jesus faria no meu lugar? Para de romantismo, essa mensagem aí, tá? Romântica. O que Jesus faria no meu lugar? Jesus ia perdoar. Aí tá lá o cara cheio de rancor. Né? Jesus era obediente. Aí o pastor pede pra fazer uma coisa, tá nervoso, bravo, xinga, briga, amaldiçoa, murmura, se rebela, faz tudo. Ué, mas não ia fazer tudo igual Jesus? Aí o diabo chega pra Jesus, só que Jesus não tinha pecado, não tinha cobiça. O Jesus sem cobiça, o Jesus sem pecado, usou a palavra. Como que eu e você vamos usar outra coisa? Que não vai ser o poder de Deus? Aí você vai lá, tem uma cobiça em você, um pecado que manifesta, um medo, uma inveja, uma rebeldia, que seja. Aí um ciúme, sabe? Tá lá dentro de você, transborda, borbulha, blá, sabe? Aquelas pessoas que é nervosas, elas têm um nervoso dentro delas, blá, 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 irritado, fica com raiva, com rancor. A pessoa, como que ela vai usar outra coisa senão o poder de Deus? Ele é um cristão nascido de novo, batizado. Como que vai usar outra coisa? Como que vai tentar reter com a própria força? É doido, meu. Você tá maluco. Então, infelizmente, muitos cristãos estão andando nesse caminho. Ele fica ali se esforçando. Às vezes ele enxerga o pecado dele. Ele enxerga que é um pai ausente. Enxerga que é um obreiro que erra. Mas ele quer usar a força dele. Ele quer tentar ser um obreiro melhor. Ele quer tentar ser um marido melhor. Quer tentar ser uma esposa melhor. Não dá, meu. Não dá. Dependendo da sorte da sua vida, que existe essa doutrina da sorte, tá? Outro dia nós vamos falar disso. Tem nada a ver com ganhar na Mega Sena, tá? A sorte é o que envolve a história da pessoa. O histórico de uma pessoa. Esse é um dos motivos porque você não pode julgar ninguém, tá? É o histórico de uma pessoa. Deus vê tudo isso, às vezes a gente não vê. Então, dependendo da sorte da pessoa, ela não vai conseguir nada com a força dela. Alguns ainda conseguem algumas coisas, mesmo assim errado. Porque nós somos criados, somos criaturas feitas, realizadas em Cristo para fazer boas obras. Ou seja, para fazer o que é certo, você tem que estar realizado em Cristo.
pela graça de Deus, Efésios 2:8 em diante. Então, para fazer boas obras, para vencer o pecado, você tem que estar realizado em Cristo. Ou seja, você tem que ter uma ação. Cristo vive em você de verdade. O caráter dele, o poder que você adquire com o crescimento espiritual, mentalidade de fé, posicionamento, sabedoria diante das situações, segurança em Cristo, fé verdadeira, você adquire com a maturidade espiritual, com o crescimento espiritual.